Então, mas você não acha que esse negócio que nem o Benê estava falando, tem muita narrativa em cima disso, né? Tivemos lá o negócio das armas, tal, não sei o quê. Porque, pô, se você fala assim, o que serve a arma pra mim? Não é pra matar ninguém, é pra me proteger. É mais uma proteção Olha que só, eu tenho. mais do que briga. proteger o terceiro. Né, assim, sendo muito claro, muito categórico, né? A gente continua vendo, né, esse assunto sendo pautado e cercado de mitos. Que são mitos. Né? Primeiro mito. O mito de que a maioria dos homicídios no Brasil são cometidos por pessoas comuns, pacíficas, sem nenhum envolvimento criminal, que um dia bebem e matam alguém. Isso é falso. Isso é falso. Isso não existe. Isso é repetido desde lá de 2000. Como é que tá o bingo aí, Rogério? Tá já vários? Tô com 4. Legal, já. vai bater. Eu falei que ia bater. Esse bingo nunca falha, tá? Então, primeira lenda é essa, né? Os caras vieram preparados. A segunda lenda, né? A segunda lenda, bingo do argumento. É que todo policial brasileiro é mega capacitado no uso de armas de fogo. Policiais que me seguem sabem muito bem dessa realidade, uma triste realidade. O policial é muito pouco preparado no uso de armas de fogo no Brasil. Por quê? Porque custa caro treinar o policial. E aí, normalmente, os governantes, eles preferem o quê? Viatura. Dá viatura nova. Porque aí fica circulando, né? Vai lá ali no Vale da Gabaú, põe 200 viaturas junto, põe para tocar sirenes, olha, o governo está entregando mais 200 viaturas. Só que uma viatura não faz nada, quem faz é aquele policial lá dentro e muito pouco se aplica para o treinamento desses policiais. Isso falando em São Paulo, você imagina então em outros estados. Né? Terceira e clara, né, lenda de que mais o efeito surpresa do bandido. Então vamos lá. Primeiro, quem decide? Aí a gente está falando de porte. Não é só uma possibilidade. A outra possibilidade é a posse, que é onde então, o vai ter a arma lá na casa. O porte é o carregar na cinta. Isso, carrego na cinta, põe aqui na mesa. É andar armado. Tem todo um preparo. Claro, olha só. Primeira coisa, qualquer pessoa que decide portar arma, ela vai, primeiro, entender que a vida dela nunca mais vai ser a mesma. É uma pessoa que tem que estar muito mais atenta para não ser surpreendido. Se eu chegar aqui pra você e falar assim, pô, se eu tiver com a arma na cabeça, eu vou tentar reagir, eu vou morrer. Mas, veja bem, eu vou ter, né, a possibilidade de esperar uma janela de oportunidade ou criar uma janela de oportunidade para inverter essa equação. E aí o efeito surpresa se inverte porque eu já vi, né, se inverte porque eu já vi isso acontecer. E aí vem mais uma, né? Que normalmente o pessoal assim, mas o policial armado, olha quantos policiais são mortos fora de serviço, mesmo armados. Correto? Infelizmente o Brasil é o país onde mais se matam policiais no mundo. Porque o bandido, ele sobe na carreira do crime quando ele mata um policial. A verdade é essa. Mas é porque no Brasil o crime compensa. Exato. Não é nem a arma, nem outra coisa. A lei que colabora. O crime compensa. Perfeito. O crime aqui você não vai em cana. Se você matar um policial nos Estados Unidos, ou você pega prisão perpétua, no mínimo, ou cadeira elétrica, ou injeção letal, o que seja. Né? Aqui no Brasil, não. Ele vai passar o quê? 5 anos. Se der muita coisa errada, 10 anos preso. E ainda subindo na hierarquia do crime, isso é um incentivo. E lembrando hoje, né, graças ao crime organizado, o bandido que é preso, nem a família dele fica mais desassistida. Porque a organização deles é melhor do que o próprio Estado. Né? Porque quem participa daquela código facção... lá do doutor, né? Sim. Execução penal, é só vantagem que o cara tem. É só vantagem, a verdade é essa. A verdade é essa. Por que isso, hein, Capês? E aí se imputa ao cidadão. Sim, ao cidadão. Você que você que está errado. Eu que estou errado. Vamos lá. Primeiro, eu sou contra levar isso para um campo de debate ideológico. Não estou dizendo que o Benê está levando, mas dos dois lados sempre tem todo um componente crítico, ideológico, que de certa forma embaraça a visão. Existe sim um grande percentual de crimes praticados por criminosos ocasionais. O homicida de única vez. Ele praticou aquele crime no momento de ímpeto, tanto que o próprio Código Penal diz que no caso de violenta emoção tem uma atenuação da pena, porque justamente ele está fora de controle. E esse tipo de crime ocorre de fato. Com relação à reação, os policiais são mortos sim, mas o policial estatisticamente ele é morto no bico. Porque ele está sozinho, fazendo segurança particular e ele recebe uma ação, o seu instinto é de reagir. Eu perdi um aluno em 2008, foi meu aluno, eu era diretor da Uniban,
e era um policial segurança. Ele foi morto porque ele era segurança de um banco. Entrou uma quadrilha, o instinto dele foi reagir em número menor com uma arma e reagiu porque ele talvez não tivesse outra alternativa de ser executado se fosse identificado. Quando o policial está, na verdade, trabalhando em equipe, ele tem superioridade numérica, ele tem uma vantagem. E dificilmente ele é morto. Tivemos um caso aqui, que foi em Guarulhos, que foi uma viatura para abordar um veículo que estava parado no Morumbi, ontem. Foi recebido com tiro de fuzil. Então, tudo isso é verdade. Os criminosos estão armando. Nós temos um problema enorme de tráfico de armas no Brasil. Essas armas entram pelo Paraguai, pela Bolívia, entram pelas fronteiras brasileiras. Comprada na internet. Compram pela internet, chegam aqui, tem 600 mil. Desmontada, né? São 600 mil encomendas que chegam diariamente no aeroporto André Franco Montoro, em Guarulhos. Isso a Receita Federal consegue fiscalizar só 1% disso. Importam armas em partes que vão ser montadas. Tudo isso, a legislação, ela tá se aperfeiçoando, mas ainda essa progressão de regime permite que o sujeito mate e depois você vê nos Estados Unidos, pega a prisão perpétua. Aqui não pode ter prisão perpétua. Mas em pouco tempo, ele com o sexto da pena, ele passa para o regime. Aqui poderia pelo menos 20 anos, é 20 anos em cana. Não é real, não é comportamento. Concordo plenamente. Isso acontece. Concordo né? comportamento. Sim, tem um problema muito sério, é isso. Sim, com relação a isso, não há nenhum tipo de divergência entre nós. A progressão de regime, o jeito cumpre 2/5 da pena num crime hediondo e 3/5 se ele for reincidente e já passa para um regime semiaberto. Num caso de um homicídio, ele é condenado, ele sai andando do tribunal do júri, porque ele tem direito de apelar em liberdade. Quantas vezes eu não fiz júri, o sujeito foi condenado ali, 12, 14 anos, sai andando. Porque a não ser que ele já chegasse preso para fazer. Então, a legislação, ela de fato é frouxa. O que nós estamos discutindo aqui é, em primeiro lugar... Por que é frouxa? Olha, ela é frouxa porque a legislação permite, por exemplo, progressão de regime. Começando daí. As penas até que são elevadas, mas a progressão de regime faz com que o sujeito cumpra uma parte da pena pequena e depois ele passe. Porque está na lei de execução penal. Precisa de uma reforma. Na legislação, sim, ela é necessário uma reforma. Então, mas por que na legislação processual, processo penal é muito demorado, na legislação penal...